Deixa eu te contar uma história que aconteceu bem ali no interior de Minas Gerais, dessas que você vai jurar que é mentira, mas te garanto que cada palavra tem um fundo de verdade. E olha, antes de começar, se você gosta de histórias de reviravolta, fica comigo até o final porque o que você vai ouvir agora vai te deixar de queixo caído. Seu Joaquim tinha 73 anos quando os dois filhos estacionaram a caminhonete velha na frente do sítio pela última vez. Era uma manhã de agosto daquelas que o sol nasce tímido entre a neblina das montanhas, e o velho estava sentado na varanda de madeira, com uma caneca de café fumegante nas mãos trêmulas. Ele sabia. No fundo, sempre soube que aquele dia chegaria. Ricardo, o filho mais velho, tinha 42 anos e uma cara de poucos amigos que ele cultivava desde adolescente. Descer da caminhonete com aquela expressão cansada já era parte da sua personalidade. Marcelo, 3 anos mais novo, era diferente. Ainda tinha aquele jeito inquieto de quem não consegue olhar nos olhos quando vai fazer algo errado. E naquele dia, acredite, eles estavam prestes a fazer algo muito errado. O velho tomou um gole do café e observou os dois subirem os 3 degraus da varanda como se carregassem o peso do mundo nas costas. Engraçado como a culpa pesa antes mesmo da gente cometer o erro, não é? Se você já passou por algo parecido, deixa um comentário aí embaixo contando sua experiência. Ricardo foi direto ao ponto. Sempre foi assim, sem rodeios, sem aquelas delicadezas que a gente espera entre pai e filho. Falou que tinham conversado, ele e o irmão, e chegaram à conclusão de que não dava mais. O pai estava velho, o sítio estava caindo aos pedaços, e eles tinham suas próprias vidas na capital. Belo Horizonte não era logo ali na esquina, eram 4 horas de estrada, e com a correria do trabalho, as famílias, os compromissos, simplesmente não conseguiam mais fazer aquelas visitas mensais. Marcelo engoliu seco e complementou, tentando suavizar o golpe. Disseram que tinham encontrado um lugar bom, uma casa de repouso em Divinópolis, cidade mais próxima, com enfermeiras, outros idosos para fazer companhia, 3 refeições por dia. Seria melhor para todo mundo, principalmente para ele. Seu Joaquim não disse nada. Apenas assentiu devagar com a cabeça, aquele jeito mineiro de concordar sem concordar, sabe? Tomou mais um gole de café e olhou para as montanhas ao longe, aquelas mesmas montanhas que ele conhecia desde menino, cada curva, cada caminho, cada segredo que guardavam. Os filhos interpretaram o silêncio como aceitação. Melhor assim, pensaram. Menos drama, menos complicação. Marcelo até sentiu um alívio culpado percorrer o peito. Em 2 horas, tinham empacotado as poucas roupas do velho, alguns objetos pessoais, aquela foto amarelada da esposa que já tinha partido havia 12 anos. Deixaram a maior parte das coisas no sítio. Móveis velhos, ferramentas enferrujadas, livros empoeirados. Um dia voltariam para resolver isso, talvez vender a propriedade, quem sabe. Antes de entrar na caminhonete, seu Joaquim parou. Olhou para trás uma última vez, para aquela casa de madeira e barro onde tinha criado os 2 meninos, onde tinha amado sua mulher, onde tinha vivido toda uma vida. Os filhos apressaram, tinham que chegar em Divinópolis antes do almoço. O velho entrou no veículo sem dizer uma palavra. A casa de repouso Primavera Dourada tinha esse nome otimista que todo mundo usa para disfarçar o que realmente é, um depósito de gente velha que os filhos não querem mais cuidar. Quarto pequeno, cama de solteiro com lençóis brancos engomados, uma mesinha, um armário. Pela janela dava para ver um pátio cimentado com alguns vasos de plantas que insistiam em sobreviver apesar de tudo. Ricardo e Marcelo se despediram rápido, rápido demais. Prometeram visitas que ambos sabiam que não viriam com frequência. O velho apertou a mão dos dois, e pela primeira vez naquele dia inteiro, esboçou algo parecido com um sorriso. Um sorriso estranho, que os filhos não souberam interpretar.
Anos depois, Marcelo ainda acordaria no meio da noite pensando naquele sorriso. Voltaram para Belo Horizonte aliviados. Problema resolvido, consciência meio pesada, mas resolvido. A vida continuou. Ricardo com seu escritório de contabilidade sempre correndo atrás de novos clientes, Marcelo com a oficina mecânica que mal pagava as contas. As semanas viraram meses. Ligavam para a casa de repouso de vez em quando, sempre atendidos pela mesma enfermeira que garantia que seu Joaquim estava bem, quieto, não dava trabalho. E você, já parou para pensar em como a gente às vezes toma decisões que parecem certas mas que carregam um peso que a gente não imagina? Deixe a sua reflexão nos comentários. 3 meses depois do dia em que abandonaram o pai, e olha que eu uso essa palavra com toda a intenção, abandonaram mesmo, o telefone de Ricardo tocou às 6 da manhã. Era um número de Divinópolis que ele não reconhecia. Atendeu com aquele mau humor de quem foi acordado cedo demais, esperando ser algum vendedor insistente. Não era. A voz do outro lado se identificou como Dr. Henrique, médico da Primavera Dourada. Seu Joaquim tinha sofrido um infarto durante a noite. Chegaram a tempo de estabilizar, mas ele estava na UTI do hospital municipal. Era grave. Muito grave. Ricardo acordou o irmão com a notícia. Meia hora depois estavam na estrada, aquela mesma BR-381 que conheciam de cor e salteado, mas que nunca pareceu tão longa. Marcelo dirigia rápido demais, as mãos apertadas no volante, uma culpa surda martelando no peito. Ricardo olhava pela janela, quieto, mas qualquer um que o conhecesse saberia que ele estava passando um filme na cabeça, revisitando cada decisão, cada momento. Chegaram ao hospital quando o sol já estava alto, um daqueles dias quentes de novembro que faz a gente suor só de sair do carro. A UTI era no 3º andar. Corredor com cheiro de desinfetante e aquele silêncio pesado que só o hospital tem. A enfermeira da recepção checou os nomes, fez eles esperarem. 15 minutos que pareceram 15 horas. Dr. Henrique era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhar cansado de quem já viu gente demais chegando tarde demais. Explicou a situação com aquela objetividade médica que não suaviza nada. Infarto severo, o coração de seu Joaquim estava fraco, já devia estar fraco há tempos. Provavelmente estresse. Alimentação, idade. Tinham feito o que podiam, mas as próximas 48 horas seriam decisivas. Podiam vê-lo, mas apenas um de cada vez, apenas 5 minutos. Ricardo entrou primeiro. E saiu 3 minutos depois, pálido, sem dizer nada. Só fez sinal para Marcelo entrar. O quarto da UTI era pequeno, dominado por máquinas que apitavam e monitores que desenhavam linhas verdes pulsantes. No meio de tudo aquilo estava seu Joaquim, parecendo ainda menor do que era, ainda mais frágil. Tinha tubos no nariz, no braço, fios por todo o lado. Mas os olhos estavam abertos. E quando viram Marcelo, brilharam com uma intensidade que não combinava com aquele corpo quebrado. O velho fez sinal para o filho se aproximar. Marcelo se inclinou, segurando aquela mão manchada pelas décadas, fria demais. Seu Joaquim tentou falar, mas a voz não saía. Tentou de novo. Marcelo encostou o ouvido bem perto da boca do pai. E então ouviu. 3 palavras. Apenas 3 palavras que mudariam absolutamente tudo. Sítio. Paiol. Embaixo. Antes que Marcelo pudesse perguntar qualquer coisa, a enfermeira entrou avisando que o tempo tinha acabado. O velho apertou a mão do filho com uma força surpreendente, os olhos fixos nele, tentando transmitir algo, uma urgência, um segredo que não podia mais esperar. Marcelo saiu de lá confuso. Contou para Ricardo no corredor, sussurrando as 3 palavras como se fossem um código secreto. Sítio. Paiol. Embaixo. O que diabos o velho queria dizer?
Os dois passaram a noite no hospital, revezando em cadeiras desconfortáveis da sala de espera, bebendo café ruim de máquina, olhando para o relógio como se pudessem fazer o tempo andar diferente. Dr. Henrique apareceu de madrugada com boas notícias. Seu Joaquim tinha estabilizado. Ainda estava grave, mas tinha passado a fase mais crítica. Era um bom sinal. De manhã cedo, voltaram para casa de repouso. Precisavam pegar alguns documentos, conversar com a administração, entender os próximos passos. Foi quando a mesma enfermeira que sempre atendeu as ligações deles, Dona Célia, uma senhora de uns 60 anos com aquele jeito maternal que algumas pessoas têm, puxou os dois para um canto. Precisava contar algo. Algo que tinha ficado entalado na garganta dela desde que seu Joaquim chegou ali. E olha, se você está gostando dessa história, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho porque reviravolta é o que não vai faltar aqui. Conta também nos comentários o que você acha que o velho escondia naquele sítio. As teorias mais criativas eu respondo pessoalmente. Dona Célia contou que seu Joaquim não era como os outros idosos. A maioria ali tinha aquele olhar apagado, resignado, de quem já tinha aceitado que aquele seria o último endereço. Mas o velho mineiro tinha algo diferente nos olhos. Uma espera. Como se soubesse de algo que mais ninguém sabia. Ele não falava muito, isso era verdade. Passava os dias na cadeira de balanço do pátio, olhando para as montanhas ao longe, sempre na direção de onde ficava o sítio. Dona Célia tinha tentado conversa algumas vezes. Ele respondia educado, mais distante, como quem está fisicamente ali mas com a cabeça em outro lugar. 2 semanas antes do infarto, algo mudou. Dona Célia percebeu que ele tinha começado a fazer contas em pedaços de papel, números, cálculos, anotações que ele escondia sempre que alguém se aproximava. Uma noite ela o encontrou no corredor, desorientado, murmurando algo sobre precisar voltar, que tinha deixado algo importante, que o tempo estava acabando. Ela pensou que era confusão mental, coisa comum em idosos. Mas agora, depois do infarto, depois daquelas 3 palavras que ele tinha dito para Marcelo, ela não tinha mais tanta certeza. Ricardo e Marcelo se entreolharam. Sítio. Paiol. Embaixo. Saíram de lá direto para a estrada. Não para Belo Horizonte, mas para o interior. Para aquele sítio que tinham abandonado 3 meses atrás junto com o pai. A caminhonete comia asfalto, e dentro dela um silêncio carregado de expectativa, medo, curiosidade, culpa. Principalmente culpa. Chegaram ao sítio no meio da tarde. O portão de madeira estava do jeito que deixaram, trancado com aquele cadeado velho que a chave demorava para girar. A casa estava exatamente igual, só que com 3 meses de poeira e abandono a mais. Teias de aranha nos cantos, folhas secas acumuladas na varanda, aquele cheiro de lugar fechado que gruda na roupa. Mas não foi para a casa que foram. Foi direto para o paiol. O paiol ficava a uns 50 metros da casa principal, uma construção antiga de madeira escura que o tempo tinha deixado torta, com o telhado de telhas coloniais com algumas peças faltando. Seu Joaquim usava para guardar ferramentas, sacos de ração, aquelas coisas que todo sítio tem. Os filhos tinham entrado ali algumas vezes na infância, mas nunca tinha nada de interessante, só velharia. A porta rangeu quando Ricardo a abriu. Luz do sol entrando em colunas empoeiradas, iluminando o interior bagunçado. Ferramentas penduradas na parede, uma bancada de trabalho coberta de serragem antiga, caixas empilhadas, cordas, pregos enferrujados. Cheiro de madeira velha e umidade. Embaixo, o pai tinha dito. Embaixo do quê? Começaram a procurar. Marcelo mexendo nas caixas, Ricardo examinando o chão de tábuas gastas. Batiam com o pé, testando se alguma soava oca. Nada. Meia hora procurando, suando, ficando frustrados. Talvez o velho estivesse mesmo confuso, delirando por causa dos remédios, do infarto. Foi quando Marcelo tropeçou. Tropeçou numa argola de metal que estava semi-enterrada na terra batida no canto mais escuro do paiol, coberta por uma pilha velha de sacos de estopa. Ricardo correu até lá. Tiraram os sacos, limparam a poeira, e viram. Um alçapão.
Um alçapão de madeira com dobradiças enferrujadas que provavelmente estava ali há décadas. Os dois se entreolharam de novo. O coração batendo mais rápido. As mãos tremendo quando Ricardo segurou a argola e puxou. O alçapão resistiu, pesado, as dobradiças reclamando depois de tanto tempo paradas. Mas abriu. Embaixo tinha uma escada. Uma escada de madeira descendo para a escuridão. Marcelo pegou a lanterna do celular. Ricardo desceu primeiro, cada degrau rangendo sob seu peso, sem saber se aguentaria. Eram apenas 6 degraus, mas pareceram 60. Marcelo desceu logo atrás, o feixe de luz do celular cortando a escuridão. E então viram. Era um porão. Um porão escavado na terra, com paredes de pedra e barro, teto baixo. Reforçado com vigas de madeira. Devia ter uns 3 metros por 3 metros. E estava cheio de coisas. Caixas de madeira, baús antigos, prateleiras improvisadas com mais caixas. Ricardo se aproximou da caixa mais próxima. Levantou a tampa. E ficou paralisado. Dinheiro. Maços e maços de dinheiro. Notas antigas, amareladas, mais dinheiro. Cruzeiros, cruzados, cruzeiros reais, um museu da história monetária brasileira ali empilhado dentro de uma caixa de madeira no meio do nada. Marcelo abriu outra caixa. Mais dinheiro. Abriu outra. A mesma coisa. Começaram a abrir tudo, freneticamente, sem acreditar no que viam. Tinha dinheiro, mas tinha mais. Muito mais. Tinha joias. Colares, anéis, brincos de ouro, pedras preciosas que brilhavam mesmo na luz fraca do celular. Tinha documentos, papéis antigos, escrituras de propriedades, títulos, certificados. Tinha barras de ouro, pequenas, mais ouro. Tinha moedas antigas de prata em potes de vidro. Tinha quadros, embrulhados em tecido, assinados por artistas que eles não reconheciam mais que pareciam importantes. Os dois ficaram ali, no meio daquele porão, cercados por uma fortuna que não faziam ideia que existia, sem conseguir processar, sem conseguir entender. Quem era seu Joaquim? De onde tinha vindo tudo aquilo? E por quê? Por que diabos ele nunca tinha dito nada? E é aí que a história fica realmente interessante, porque vocês não fazem ideia do que vem pela frente. Se está ansioso para saber de onde veio toda essa fortuna, deixa um comentário aí dizendo qual você acha que é a origem desse tesouro. Herança? Contrabando? Tesouro enterrado? Quero ver suas teorias. Voltaram para a superfície em estado de choque. Sentaram na varanda da casa, no mesmo lugar onde tinham dado a notícia ao pai 3 meses atrás, e ficaram ali, quietos, tentando organizar os pensamentos. O sol estava começando a descer, pintando o céu de laranja e rosa, aquele pôr do sol de interior que é diferente de tudo. Ricardo, sempre o mais prático, foi quem quebrou o silêncio. Precisavam entender o que era tudo aquilo antes de fazer qualquer coisa. Não podiam simplesmente pegar e levar. E se fosse ilegal? E se o pai tivesse roubado? E se alguém viesse procurar? Marcelo concordou, mas com uma pergunta que doía. Se o pai tinha tudo aquilo, por que vivia daquele jeito? Por que a casa estava caindo aos pedaços? Por que usava roupas remendadas? Por que nunca deu um único sinal de que tinha qualquer coisa além de um sítio velho no meio do mato? Decidiram passar a noite ali. Trancaram o paiol com o cadeado mais resistente que encontraram, fecharam a casa toda, e ficaram revezando de vigília, com medo de que alguém aparecesse, com medo de ladrões, de sabe-se lá o quê. De manhã cedo voltaram para Divinópolis. Seu Joaquim tinha sido transferido da UTI para um quarto comum. Bom sinal, disse o doutor. O coração estava respondendo bem, ele estava forte, muito mais forte do que esperavam. Podiam visitá-lo. Dessa vez entraram juntos. O velho estava sentado na cama, ainda com aquela aparência frágil, mas os olhos estavam diferentes. Vivos. Esperando. Ricardo foi direto ao ponto. Encontraram tudo.
Agora precisavam de respostas. Seu Joaquim sorriu. Aquele mesmo sorriso enigmático de 3 meses atrás. E pela primeira vez em muito tempo, começou a falar. A voz ainda fraca, mas firme. Determinada. Contou que precisava começar de muito tempo atrás. De quando ele tinha 22 anos e trabalhava como ajudante de pedreiro em Belo Horizonte. Isso foi em 1974, 51 anos atrás, quando o Brasil era outro país, quando um dia de trabalho rendia o suficiente para comprar comida para uma semana se a pessoa soubesse economizar. Foi nessa época que ele conheceu um homem. Um homem que mudaria sua vida para sempre. O homem se chamava Antoninho, era mais velho, uns 40 anos, italiano que tinha imigrado para o Brasil nos anos 50 fugindo da pobreza do pós-guerra. Antoninho tinha uma loja de antiguidades no centro de Belo Horizonte, daquelas lojas escuras e entulhadas de objetos que contam histórias. Seu Joaquim foi contratado para fazer uns reparos na loja. Coisas simples, consertar uma parede rachada, trocar umas tábuas do assoalho. Mas Antoninho gostou do menino. Gostou da seriedade, da honestidade, daquele jeito calado de quem sabe ouvir. Um dia, depois de 3 semanas de trabalho, Antoninho chamou seu Joaquim para uma conversa. Disse que estava velho, cansado, doente. Não tinha família no Brasil, os parentes que sobraram estavam todos na Itália e ele tinha perdido o contato havia décadas. Precisava de alguém de confiança. Alguém que pudesse ajudá-lo com algo delicado. Antoninho era mais do que um antiquário. Era um atravessador, um facilitador, alguém que conhecia gente que conhecia gente. Tinha dedos em vários negócios, alguns legais, outros nem tanto. Ao longo dos anos tinha acumulado coisas. Muitas coisas. Objetos valiosos que passavam por suas mãos e ele guardava, seja como pagamento, seja como garantia, seja porque simplesmente não confiava em bancos. E aí que está, gente. Vocês podem até achar que já sabem onde isso vai dar, mas acreditem, ainda tem muita história pela frente. Se inscreve no canal porque você não vai querer perder os próximos capítulos dessa saga. Antoninho estava morrendo. Câncer, disseram os médicos, poucos meses de vida. E ele tinha um problema. Toda aquela fortuna acumulada em décadas precisava ir para algum lugar. Ele não queria que o governo tomasse, não queria que caísse nas mãos erradas, não queria que se perdesse. Propôs um acordo para seu Joaquim. Ajudaria o rapaz a comprar um pedaço de terra no interior, longe de tudo, um lugar onde ninguém faria perguntas. Em troca, seu Joaquim guardaria tudo. Absolutamente tudo que Antoninho tinha acumulado. Seria o guardião de um tesouro que não era seu, mas que talvez, algum dia, pudesse ser. O acordo tinha regras claras. Seu Joaquim não poderia usar nada, não poderia vender nada, não poderia contar para ninguém. Seria simplesmente um guardião, esperando. Esperando por quê? Antoninho nunca deixou claro. Talvez esperando que alguém da família italiana aparecesse. Talvez esperando pelo momento certo. Talvez simplesmente guardando porque guardar era o que ele sabia fazer. Em troca, Antoninho deixaria instruções. Documentos explicando de onde veio cada coisa, comprovando que nada era roubado, que tudo tinha sido adquirido legalmente, ainda que por caminhos tortuosos. E uma carta. Uma carta que seria aberta apenas quando seu Joaquim achasse que era a hora. Seu Joaquim aceitou. Era jovem, precisava de dinheiro para começar uma vida, e aquele italiano excêntrico estava oferecendo uma chance. Comprou o sítio em 1974, com o dinheiro de Antoninho. Construiu a casa, o paiol, e principalmente, aquele porão secreto embaixo do paiol. Antoninho morreu 6 meses depois. Antes de partir, foi com seu Joaquim até o sítio. Levaram tudo em 3 caminhões, durante a madrugada, fazendo várias viagens. Trancaram tudo naquele porão. O italiano deu as últimas instruções, entregou os documentos e a carta, e foi embora. Seu Joaquim nunca mais o viu. Ricardo e Marcelo ouviam boquiabertos. O pai que eles achavam que conheciam era um completo estranho. Seu Joaquim continuou.
casou 2 anos depois. Conheceu a mãe deles numa festa de igreja, aquela mulher doce e simples que tinha trazido luz para aquela vida solitária de guardião. Nunca contou para ela sobre o porão. Era o acordo. Ninguém podia saber. Teve os 2 filhos. Criou com amor, mas com a pobreza que tinha. Porque ele não podia usar nada. Nem uma moeda. Nem uma joia. Nem uma nota. Eram o guardião, e guardiões não roubam o que estão guardando. Os anos passaram. Décadas. A esposa morreu. Os filhos cresceram e foram embora. Ele ficou sozinho no sítio, cada dia mais velho, cada dia mais cansado, mas sempre guardando, sempre esperando. Até que os filhos o levaram dali. Para aquela casa de repouso onde ele foi definhar longe de tudo o que conhecia. E foi ali, longe do sítio, longe do tesouro que tinha guardado por 50 anos, que ele percebeu. Estava na hora. Hora de quê? Perguntou Marcelo, a voz embargada. Hora de passar para frente, respondeu o velho. Ele tinha guardado por tempo demais. Antoninho estava morto havia 50 anos, ninguém da Itália nunca apareceu, e ele também estava velho, doente, sem tempo. O tesouro precisava de novos guardiões. Ou então, finalmente, precisava ser usado. Mas aí vem a parte que vocês não estão esperando. Porque não é só sobre o dinheiro, as joias, o ouro. É sobre a carta. A carta que Antoninho deixou e que seu Joaquim nunca tinha aberto. Porque as instruções eram claras, só podia abrir quando achasse que era a hora. Agora era a hora. E vocês não fazem ideia do que tem nessa carta. Mas isso eu conto daqui a pouco. Primeiro me conta nos comentários, você guardaria um segredo desses por 50 anos? Você conseguiria viver pobre sentado em cima de uma fortuna? Quero saber sua opinião sincera. Ricardo sentou pesadamente na cadeira ao lado da cama do hospital. Marcelo ficou em pé, apoiado na parede, os braços cruzados, tentando processar meio século de segredos em alguns minutos de conversa. A carta, repetiu Ricardo. Onde está a carta? Seu Joaquim fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças não apenas físicas, mas emocionais. Quando abriu novamente, havia lágrimas acumuladas nos cantos, lágrimas que ele não deixou cair. No porão, respondeu. Dentro de um baú de couro preto, o único que tem 3 fechaduras. A chave está enterrada na terceira tábua da escada, contando de cima para baixo. Cavaram um pequeno buraco na madeira, tampado com cera de vela. Antoninho era cuidadoso. Paranoico até. Mas tinha seus motivos. Que motivos, pai? Marcelo finalmente encontrou a voz. Que motivos um homem tem para acumular uma fortuna inteira e simplesmente sumir com ela? O velho respirou fundo, o peito subindo e descendo com dificuldade. A enfermeira apareceu na porta, avisando que o tempo da visita estava acabando, que o paciente precisava descansar. Os irmãos pediram mais 5 minutos. Ela concordou, relutante, e fechou a porta ao sair. Antoninho não era só um antiquário, começou seu Joaquim. Ele era o que chamavam de resgatador. Depois da Segunda Guerra, a Europa estava destruída, famílias inteiras tinham sido dizimadas, propriedades saqueadas, tesouros perdidos. Ele trabalhava encontrando essas coisas, resgatando, devolvendo quando possível, guardando quando não havia mais ninguém para devolver. Mas nem tudo que ele guardava era dele para guardar. Entende? Algumas coisas tinham donos, mas os donos estavam mortos. Outras tinham herdeiros, mas os herdeiros estavam espalhados pelo mundo, impossíveis de encontrar. E algumas simplesmente eram complicadas demais, perigosas demais para se movimentar naquela época. Ricardo se inclinou para a frente. Perigosas como? Seu Joaquim olhou para os 2 filhos, medindo cada palavra. Ouro que saiu da Alemanha durante a guerra. Joias de famílias judaicas que precisavam ser vendidas às pressas para financiar fugas. Obras de arte que desapareceram de museus bombardeados e reapareceram no mercado negro. Antoninho não roubava, entendam bem,
ele nunca roubou nada. Mas ele estava no meio do caminho entre o caos e a ordem, e nesse meio do caminho, coisas ficavam presas. Ele veio para o Brasil nos anos 50 com uma missão, continuou o velho. Queria distância, queria segurança, queria um lugar onde ninguém fizesse perguntas. Abriu a loja de antiguidades como fachada, mas o verdadeiro trabalho dele era outro. Era catalogar, documentar, guardar. Ele tinha esperança de que um dia, quando o mundo se acalmasse, quando as feridas da guerra cicatrizassem, ele pudesse começar a devolver tudo aos verdadeiros donos. E conseguiu? Perguntou Marcelo. Alguns sim. O velho tossiu, levou a mão ao peito. Antoninho passou anos tentando localizar famílias, herdeiros, instituições. Devolveu muita coisa. Mas quando o câncer chegou, ainda havia tanto que não tinha encontrado o caminho de volta. Foi quando ele me pediu para guardar. Disse que na carta tinha tudo, todos os nomes, todas as histórias, todos os caminhos. Disse que quando chegasse o momento certo, quem abrisse a carta saberia o que fazer. Por que você nunca abriu, pai? A voz de Ricardo tinha algo diferente agora, não era mais acusação, era genuína curiosidade. 50 anos. Você teve 50 anos. Seu Joaquim sorriu, um sorriso triste, carregado de arrependimento e algo mais. Porque eu tinha medo. Medo de que se abrisse, se soubesse de tudo, se entendesse a responsabilidade real, não conseguiria mais viver com isso. Era mais fácil ser apenas o guardião, o zelador de um segredo que não compreendia completamente. Mas agora não tenho mais tempo para medos. Os irmãos saíram do hospital quando já era noite. Voltaram direto para o sítio, dessa vez sem hesitação, sem dúvidas. A lua estava cheia, iluminando a estrada de terra, e eles fizeram o caminho em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Chegaram perto da meia-noite. O sítio estava diferente sob a luz da lua, meio fantasmagórico, meio mágico. Foram direto para o paiol, desceram para o porão com lanternas potentes que tinham comprado no caminho. A terceira tábua da escada. Ricardo passou a mão pela madeira até sentir uma irregularidade. Ali. Cavaram com uma faca, tirando a cera ressecada pelo tempo. E lá estava, uma pequena chave de bronze, manchada pela idade mais inteira. O baú de couro preto estava no fundo do porão, embaixo de duas caixas que tiveram que remover. Era pesado, velho, com 3 fechaduras como o pai tinha dito. A chave era única, mas precisava ser girada em cada fechadura numa sequência específica. Tentaram várias combinações até que, finalmente, ouviram o clique que indicava que todas as 3 tinham destravado. Marcelo abriu devagar. Dentro, embrulhado em tecido oleado que tinha protegido da umidade por décadas, estava um envelope grande, amarelado, selado com lacre de cera. E embaixo do envelope, vários cadernos, com capas de couro, cheios de anotações em letra caprichada. Os registros de Antoninho. Ricardo pegou o envelope. As mãos tremiam. Quebrou o lacre, que se despedaçou em pequenos fragmentos vermelhos. Dentro tinha várias folhas de papel de carta, escritas à mão, em português com alguns erros gramaticais que denunciavam o sotaque italiano do autor. Começou a ler em voz alta, para que Marcelo pudesse ouvir. A carta começava formal. Se você está lendo isto, significa que Joaquim cumpriu sua palavra ou que alguém a quem ele confiou este segredo está tentando fazer a coisa certa. Meu nome é Antônio Marcelo de Benedetto, nasci em Nápoles em 1914, e esta é a história de como me tornei guardião de coisas que não me pertencem. Antoninho contava sua infância na Itália, a pobreza, a ascensão do fascismo, a guerra. Como tinha visto sua cidade ser destruída, sua família ser dizimada. Como tinha sobrevivido trabalhando para um mercador de arte que tinha conexões com a resistência. Como, depois da guerra, tinha ficado com acesso a um mundo subterrâneo de objetos perdidos, tesouros sem dono, propriedades confiscadas que ninguém sabia mais de quem eram. E aí vocês que estão acompanhando, me digam uma coisa, vocês já pararam para pensar na quantidade de coisas que simplesmente se perderam durante a Segunda Guerra? Famílias inteiras exterminadas, casas destruídas, objetos de
Valor que pertenciam a gerações simplesmente desaparecendo no caos. É sobre isso que estamos falando aqui. História real, tragédia real, e um homem tentando fazer a coisa certa no meio de tudo isso. A carta continuava por páginas. Antoninho explicava como tinha criado um sistema, um método de catalogar tudo que passava por suas mãos. Cada objeto tinha uma história, e ele anotava tudo. De quem tinha comprado, ou recebido, ou resgatado. Que marcas tinha, que inscrições, que características que pudessem ajudar a identificar os verdadeiros donos. Tinha passado anos tentando reunir famílias com suas heranças perdidas, instituições com suas obras roubadas. Mas havia coisas que eram complicadas demais. Ouro cujo rastro passava por mãos sujas, sangue demais no caminho de volta. Joias que eram tão valiosas que movimentá-las poderia atrair a atenção errada. Documentos que provavam coisas que pessoas poderosas queriam manter enterradas. Então ele guardou. Guardou tudo. E documentou. Porque Antoninho acreditava que a verdade, eventualmente, precisaria vir à tona. No final da carta, havia instruções. Antoninho pedia que quem quer que abrisse aquele envelope fizesse 3 coisas. Primeiro, ler todos os cadernos, entender cada história. Segundo, tentar honestamente, localizar os verdadeiros donos ou seus descendentes. E terceiro, se isso fosse impossível, usar a fortuna para fazer o bem, para ajudar, para consertar um pedacinho do mundo que a guerra tinha quebrado. E então vinha a parte que fez o sangue dos irmãos gelar. Mas cuidado, dizia a carta. Há pessoas que prefeririam que tudo isso permanecesse enterrado. Pessoas poderosas que têm muito a perder se certas verdades vierem à luz. Alguns dos documentos que guardei provam crimes, roubos, traições que envolvem nomes importantes. Sejam cautelosos. Sejam espertos. E acima de tudo, sejam justos. Ricardo terminou de ler e ficou olhando para o papel como se ele pudesse pegar fogo a qualquer momento. Marcelo estava pálido. O que a gente faz agora? Sussurrou Marcelo. Antes que Ricardo pudesse responder, ouviram um barulho. Vindo de cima. Do paiol. Passos. Alguém estava lá em cima. Os dois se entreolharam, o pânico subindo. Apagaram as lanternas. Escuridão completa. Os passos continuavam, lentos, medidos, como se a pessoa estivesse procurando algo. Ou alguém. Ricardo pegou o celular, a luz da tela parecendo um holofote no escuro. Sem sinal. Claro que não tinha sinal, eles estavam no meio do nada, no interior de Minas, dentro de um porão embaixo de um paiol. Marcelo tinha o celular também sem sinal. Os passos pararam. Silêncio absoluto. E então, uma voz. Uma voz masculina, calma, com um sotaque que não conseguiram identificar. Eu sei que vocês estão aí embaixo. Não vou machucá-los. Só quero conversar. Os irmãos ficaram paralisados. Quem era aquele homem? Como sabia que eles estavam ali? E principalmente, o que ele queria? Meu nome é Gabriel, continuou a voz. Gabriel de Benedetto. Bisneto de Antônio Marcelo de Benedetto. E eu vim buscar o que é meu por direito de sangue. E se você está achando que agora sim a história vai ter um rumo previsível, se prepara porque você não faz ideia do que esse Gabriel tem a dizer. Deixa nos comentários se você subiria ou ficaria escondido no porão. E já aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora uma boa história, porque aqui não tem essa de só ler, tem que assistir tudo. Ricardo e Marcelo continuaram imóveis no escuro. A mente de ambos trabalhava freneticamente. Como esse Gabriel tinha encontrado o sítio? Como sabia sobre o porão? E se era realmente bisneto de Antoninho, por que só aparecia agora, depois de 50 anos? Gabriel falou novamente, a voz ainda calma mas com um tom de impaciência. Eu entendo a desconfiança. Mas fiquem aí embaixo a noite toda não vai resolver nada. Olha, vou acender uma lamparina aqui em cima e sentar. Quando vocês quiserem conversar, subam.
Não estou armado, não vim para causar problema. Vim apenas para entender o que aconteceu com o legado do meu bisavô. Ouviram o som de um isqueiro, depois uma luz fraca começou a vazar pelas frestas do alçapão. Passos se afastando, o render de madeira indicando que alguém tinha assentado. E então, nada. Apenas o silêncio da noite do campo e a respiração acelerada dos dois irmãos. Marcelo sussurrou no ouvido de Ricardo. A gente não tem escolha. Não podemos passar a noite aqui. E se ele tivesse vindo para fazer mal, já teria feito. Ricardo não estava tão convencido, mas concordou com um aceno de cabeça. Pegou a carta, dobrou e colocou no bolso da camisa. Os cadernos de Antoninho ficaram no baú. Subiram a escada devagar, preparados para correr se fosse necessário. A cabeça de Ricardo emergiu primeiro pelo alçapão. A cena que encontrou não era o que esperava. Um homem jovem, talvez 30 e poucos anos, estava sentado num caixote velho, ao lado de uma lamparina querosene que projetava sombras dançantes nas paredes do paiol. Ele tinha cabelo escuro, olhos claros, e realmente não parecia estar armado. Na verdade, parecia cansado. Gabriel sorriu quando viu os dois subirem completamente. Finalmente. Achei que vocês iam passar a noite toda aí embaixo. Quem é você de verdade? Ricardo manteve distância, posicionado entre o desconhecido e a saída. Como nos encontrou? Gabriel suspirou, passando a mão pelo cabelo. É uma longa história, mas vocês merecem ouvir. Meu bisavô Antônio realmente veio para o Brasil nos anos 50. Mas ele não cortou completamente os laços com a família. Ele escrevia cartas, poucas, mas escrevia. Para meu avô, que era o filho mais novo que tinha ficado na Itália. Cartas cifradas, cuidadosas, mas que continham pistas. Ele pegou uma mochila que estava no chão e tirou de dentro um envelope amarelado. Isto é a última carta que meu avô recebeu, datada de 1974, poucos meses antes de Antônio morrer. Nela ele diz que finalmente encontrou alguém de confiança, um guardião, e que tudo estaria seguro até que a família pudesse vir buscá-lo. Por que demoraram 50 anos? Marcelo finalmente falou, a voz ainda desconfiada. Porque a família de Benedetto não estava exatamente em condições de viajar para o Brasil procurar um tesouro, respondeu Gabriel, um toque de amargura na voz. Meu avô era pobre, trabalhava numa fábrica em Milão. Meu pai também. Só na minha geração, consegui estudar, fazer faculdade, ter recursos. E mesmo assim levei anos pesquisando, seguindo pistas, traduzindo as cartas do meu bisavô, tentando entender onde ele tinha escondido tudo. Ele se levantou, mais devagar, mostrando que não era uma ameaça. Cheguei ao Brasil há 3 semanas. Fui a Belo Horizonte, encontrei registros da antiga loja do meu bisavô, conversei com pessoas velhas que ainda se lembravam dele. Uma delas, um senhor de 90 anos que foi vizinho da loja, me contou sobre um ajudante jovem que Antônio tinha contratado pouco antes de morrer. Joaquim. Me deu o sobrenome, Joaquim Ferreira da Silva. Daí foi questão de pesquisa, continuou Gabriel. Registros públicos, cartório, até que encontrei vocês dois como filhos de Joaquim Ferreira da Silva, proprietário de um sítio no interior. Cheguei aqui hoje de tarde, vi a caminhonete de vocês, e esperei. Quando vocês foram para o paiol, eu esperei mais um pouco. E aqui estamos. Ricardo e Marcelo se entreolharam. A história fazia sentido, mas ainda assim era difícil confiar. Você disse que veio buscar o que é seu por direito de sangue, disse Ricardo. Então você quer levar tudo? Gabriel deu uma risada seca. Vocês leram a carta? A carta que meu bisavô deixou? Lemos, respondeu Marcelo. Então sabem que não é tão simples assim, não é? Ele apontou para o alçapão. Lá embaixo não tem apenas bens da família de Benedetto. Tem coisas de dezenas de famílias, talvez centenas. Coisas que meu bisavô resgatou, guardou, documentou. Eu não vim aqui para roubar. Vim para terminar o trabalho que ele começou. O que você quer dizer? Perguntou Ricardo.
Gabriel voltou a sentar, pegou uma garrafa de água da mochila, tomou um gole. Eu sou historiador. Me especializei em arte e propriedade cultural perdida durante a Segunda Guerra Mundial. É minha vida, é minha paixão. Quando descobri que meu bisavô tinha criado esse arquivo vivo de objetos perdidos, percebi que essa era a minha chance de fazer algo importante. Algo que importa. Ele olhou para os dois irmãos. Eu não quero o dinheiro. Não quero o ouro. Não quero as joias. Quero os registros. Os cadernos. Os documentos. Quero usar meu conhecimento, meus contatos, meus recursos para fazer o que Antônio não conseguiu terminar. Devolver cada objeto a quem de direito. E a gente? Marcelo perguntou. O que acontece com a gente? Com nosso pai. Gabriel sorriu, e dessa vez era um sorriso genuíno. Vocês são os guardiões. Joaquim cumpriu um acordo sagrado por 50 anos, algo que pouquíssimas pessoas teriam a integridade de fazer. Vocês, como filhos dele, têm direito a uma parte disso. Não só direito, vocês merecem. O que proponho é uma parceria. Que tipo de parceria? Gabriel se inclinou para a frente. Vocês me ajudam a catalogar tudo, a identificar o que pode ser devolvido, o que pode ser vendido legalmente, o que precisa ir para museus ou instituições. Esse trabalho vai levar anos, talvez décadas. Vocês teriam uma porcentagem de tudo que for legitimamente vendido, mais o que for determinado que não tem donos para reclamar. E mais importante, vocês fariam parte de algo que vai além de dinheiro. Vocês estariam completando a missão de Antônio, a missão que seu pai abraçou quando era jovem. Era uma proposta tentadora. Mas Ricardo, sempre o cético, tinha dúvidas. Como a gente sabe que pode confiar em você? Como sabemos que você não vai simplesmente levar tudo e desaparecer? Gabriel acenou, como se esperasse essa pergunta. Justo. Olha, eu trouxe documentos, prova de quem eu sou, minha formação acadêmica, cartas do meu avô, fotos da família, árvore genealógica certificada. Tudo isso está no meu hotel em Divinópolis. Podemos ir lá amanhã, vocês verificam tudo. E mais, podemos fazer um contrato, legal, registrado, com advogados de ambos os lados. Eu não vim aqui como ladrão. Vim como família. Os três ficaram ali conversando pela madrugada. Gabriel contou mais sobre sua vida, sobre como tinha descoberto o passado do bisavô, sobre o trabalho que já tinha feito rastreando arte perdida na Europa. Ricardo e Marcelo contaram sobre o pai, sobre os 3 meses na casa de repouso, sobre a culpa que carregavam. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de rosa e dourado, os três tinham chegado a um acordo provisório. Iriam juntos ver seu Joaquim no hospital, apresentar Gabriel, explicar tudo. Se o velho aprovasse, se sentisse que Gabriel era quem dizia ser, então começariam o trabalho. Voltaram para Divinópolis juntos, Gabriel seguindo na moto alugada atrás da caminhonete dos irmãos. No hotel, ele mostrou tudo o que tinha prometido. Os documentos eram reais, a história checava. Ricardo tirou fotos de tudo, prometeu verificar online, mas já estava começando a acreditar. No hospital, seu Joaquim estava acordado, sentado na cama, tomando um caldo de legumes que a enfermeira tinha trazido. Quando os três entraram no quarto, seu Joaquim, Ricardo e Marcelo, e um desconhecido, o velho deixou a colher cair de volta no prato. Olhou para Gabriel. Fixamente. Por um longo momento. Depois sussurrou, a voz trêmula. Você tem os olhos dele. Os olhos do Antônio. Gabriel se aproximou da cama, respeitoso. Senhor Joaquim, meu nome é Gabriel de Benedetto. Eu sou. Eu sei quem você é, o velho interrompeu. Ele disse que alguém viria. Ele disse que um dia, um membro da família cruzaria o oceano. Eu achava que ele estava delirando, que era a febre do câncer falando. Mas ele estava certo. Ele sempre esteve certo. O que mais ele disse, pai? Marcelo se aproximou do outro lado da cama. Seu Joaquim pegou a mão do filho, apertou fraco.
Disse que quando esse dia chegasse, meu trabalho estaria completo. Disse que eu teria cumprido meu papel. E disse para confiar na família dele, porque eles eram boas pessoas, pessoas que entendiam o valor das coisas além do dinheiro. Ele olhou para Gabriel novamente. Você veio para terminar o trabalho dele? Gabriel acenou. Vim, e não vou descansar até que cada objeto encontre seu caminho de volta para casa. Seu Joaquim sorriu, aquele sorriso que os filhos estavam começando a reconhecer, o sorriso de alguém que finalmente pode soltar um peso que carregou a vida inteira. Então vocês têm minha bênção. Vocês três. Trabalhem juntos. Façam a coisa certa. E olha só, para vocês que estão aí se perguntando se a história vai acabar com todo mundo feliz e rico, calma aí. A gente ainda tem que falar sobre o conteúdo daqueles cadernos, sobre as pessoas poderosas que Antônio mencionou na carta, e sobre o que acontece quando você mexe em segredos que têm meio século de idade. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque essa jornada está só começando. E me diz nos comentários, você toparia essa parceria com um desconhecido que aparece do nada? Honestidade total aí. Os três passaram os dias seguintes mergulhados nos cadernos de Antoninho. Não voltaram imediatamente ao sítio. Primeiro queriam entender exatamente o que estavam lidando. Gabriel tinha experiência em decifrar registros antigos, identificar marcas de artistas, interpretar a linguagem codificada que antiquários usavam. Ricardo, com sua mente de contador, começou a organizar tudo em planilhas, criando um inventário preliminar. Marcelo, mais prático, pensava na logística, em como mover objetos frágeis, como garantir segurança. Os cadernos eram fascinantes e assustadores em igual medida. Antoninho tinha uma letra pequena e caprichada, e preenchia página após página com detalhes meticulosos. Cada objeto tinha uma entrada própria. Data de aquisição, origem, descrição física, história conhecida, valor estimado, tentativas de localizar os donos. Tinha um colar de pérolas negras que pertenceu a uma família judia de Amsterdã. O pai tinha sido um joalheiro renomado. Antoninho tinha conseguido localizar uma filha que sobreviveu aos campos, tinha até o endereço dela em Nova York em 1967, mas ela morreu antes que ele conseguisse estabelecer contato definitivo. Agora Gabriel teria que descobrir se ela teve filhos, netos, alguém para quem devolver. Tinha uma pequena pintura, sem assinatura, mas que Antoninho identificou como sendo de um artista italiano menor do século XVIII. A pintura tinha sido roubada de uma vila durante um bombardeio. Antoninho comprou de um soldado americano que estava voltando para casa e queria dinheiro rápido. O artista não era famoso, a pintura não valia fortunas, mas para a família que a possuía por gerações, era insubstituível. Tinha barras de ouro, 6 ao todo, cada uma pesando 1 quilo. Essas não tinham histórias felizes. Antoninho anotou que o ouro tinha proveniência questionável e que era melhor nunca tentar vender, apenas guardar. Gabriel explicou que provavelmente era ouro que passou por mãos nazistas, ouro que poderia ter vindo de objetos confiscados de judeus, ou pior. Esse ouro, disseram, talvez nunca devesse ver a luz do dia. Mas foi no terceiro caderno que encontraram algo que mudou tudo. Uma entrada longa, diferente das outras, com um tom quase de confissão. Antônio escreveu sobre um documento. Um documento que chegou em suas mãos em 1953, trazido por um refugiado alemão que morreu semanas depois. Era uma lista de obras de arte roubadas pelos nazistas de museus franceses durante a ocupação. Mas não era apenas qualquer lista. Era uma lista com nomes de compradores do pós-guerra, pessoas que tinham adquirido essas obras ilegalmente, sabendo perfeitamente de onde vinham. E alguns desses nomes eram importantes. Muito importantes. Políticos, empresários, colecionadores respeitados que construíram impérios e reputações em cima de arte roubada. Antônio tinha guardado essa lista, esperando o momento certo para fazer algo com ela. Mas esse momento nunca chegou. E agora a lista estava lá embaixo, no porão, esperando há 50 anos. Gabriel ficou pálido quando leu isso. Vocês entendem o que isso significa?
Se essa lista é autêntica, se os nomes são quem eu acho que são, isso vai abalar o mundo da arte. Reputações vão ser destruídas. Fortunas vão mudar de mãos. E vai ter gente muito, muito poderosa querendo que esse documento nunca veja a luz do dia. E você quer divulgar mesmo assim? Perguntou Ricardo. Não é questão de querer, respondeu Gabriel. É questão de dever. Essas obras foram roubadas. As famílias originais, os museus originais, têm direito a elas. E as pessoas que lucraram com esse roubo não podem simplesmente continuar vivendo suas vidas como se nada tivesse acontecido. Marcelo estava preocupado. Mas Antônio disse na carta para ter cuidado. Disse que tinha pessoas que prefeririam manter isso enterrado. A gente vai se meter em perigo por causa disso? Talvez, admitiu Gabriel. Provavelmente. Mas vejam, eu não vim ao Brasil sem preparação. Tenho contatos, jornalistas investigativos, instituições que trabalham com restituição de arte, advogados especializados. Se a gente fizer isso, vai fazer do jeito certo, com proteção legal, com publicidade para garantir que nada aconteça conosco. Os três decidiram que antes de fazer qualquer coisa com a lista, precisavam terminar o inventário completo. Voltaram ao sítio uma semana depois do encontro inicial. Dessa vez com equipamento adequado, luvas, câmeras, laptop, tudo o que precisariam para documentar profissionalmente cada item. Passaram dias inteiros no porão. Gabriel identificando, Ricardo catalogando, Marcelo fotografando e organizando. Era um trabalho meticuloso, exaustivo, mas também surpreendentemente emocionante. Cada objeto tinha uma história, uma vida anterior, uma família que o amou. E eles estavam se tornando parte dessas histórias. Encontraram coisas surpreendentes. Uma edição primeira de Dom Quixote de 1605, em espanhol, que sozinha valia uma pequena fortuna. Uma coleção de moedas romanas antigas. Um conjunto de talheres de prata com brasão de uma família nobre portuguesa. Relógios de bolso, cada um mais elaborado que o outro. Mapas antigos, alguns de regiões que nem existem mais com aqueles nomes. E encontraram a lista. Estava numa caixa de metal, lacrada, junto com outros documentos. Gabriel abriu com mãos trêmulas. Eram várias páginas datilografadas em alemão e francês, com notas manuscritas nas margens. Ele leu rapidamente, traduzindo para os irmãos. Os nomes eram impressionantes. Um industrial francês que se tornou ministro nos anos 60. Um colecionador suíço cuja coleção agora pertencia a um museu importante. Um magnata do petróleo americano cuja fundação era respeitada mundialmente. Todos tinham, segundo a lista, adquirido obras roubadas, sabendo perfeitamente de sua origem ilegal. Isso vai causar um escândalo internacional, sussurrou Gabriel. Isso vai mudar muita coisa. 2 semanas depois, estavam no escritório de um advogado em São Paulo. Gabriel tinha voado alguns contatos do exterior, jornalistas especializados em investigação de arte roubada, representantes de organizações judaicas que trabalhavam com restituição de propriedades do Holocausto. A sala estava cheia, a tensão era palpável. Gabriel apresentou os achados. Mostrou fotos do porão, dos cadernos, dos objetos. Apresentou a lista. Explicou a história de Antônio Marcelo de Benedetto e de Joaquim Ferreira da Silva. Falou da missão de devolver cada objeto a quem de direito. A reação foi mista. Alguns estavam entusiasmados, vendo aquilo como uma oportunidade única de corrigir injustiças históricas. Outros eram cautelosos, alertando sobre os perigos legais e físicos de mexer com pessoas poderosas. Todos concordavam em uma coisa: isso precisava ser feito com extremo cuidado. Decidiram uma estratégia. Primeiro, divulgariam apenas os objetos que não eram controversos, aqueles que podiam ser devolvidos sem causar grandes ondas. Isso estabeleceria credibilidade, mostraria que não eram golpistas ou caçadores de tesouros, mas pessoas sérias fazendo um trabalho sério. Depois, quando tivessem construído essa credibilidade, quando tivessem o apoio de instituições respeitadas, aí sim divulgariam a lista. Com toda a evidência, toda a documentação,
toda a proteção legal possível. O processo começou. O primeiro caso foi o colar de pérolas negras. Gabriel conseguiu rastrear um bisneto da mulher que Antoninho tinha tentado encontrar em 1967. O homem morava em Tel Aviv, era médico, tinha 60 anos e não fazia ideia de que sua bisavó tinha deixado qualquer coisa para trás quando fugiu de Amsterdã. A ligação foi emocionante. Gabriel explicou em inglês, com Ricardo e Marcelo ouvindo pelo viva voz. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma voz embargada. Minha bisavó nunca falou muito sobre o que perdeu. Ela dizia que o importante era que tinha sobrevivido, que tinha conseguido reconstruir uma vida. Mas minha avó, filha dela, me contou uma vez sobre um colar. Um colar de pérolas negras que tinha sido presente de casamento, que ela amava mais que tudo. Chorou quando teve que deixar para trás. 2 semanas depois, o homem estava no Brasil. Seu nome era David Goldstein, e quando segurou o colar nas mãos pela primeira vez, desabou em lágrimas. Gabriel, Ricardo e Marcelo estavam no sítio com ele, todos emocionados. David segurou o colar contra o peito e sussurrou uma oração em hebraico. Depois olhou para os 3 e disse algo que nenhum deles esqueceria. Vocês não me devolveram um colar. Vocês me devolveram um pedaço da minha história, um pedaço da minha família que eu achei que estava perdido para sempre. A história de David e do colar vazou para a imprensa. Não por eles, mas alguém no escritório do advogado comentou com alguém que comentou com um jornalista. Em 3 dias estava em todos os lugares. O guardião de 50 anos, as manchetes diziam. O tesouro escondido que está voltando para casa. Filho que abandonou o pai descobre segredo incrível. Ricardo e Marcelo ficaram desconfortáveis com a publicidade. A parte sobre terem deixado o pai na casa de repouso estava em todas as matérias, e os comentários online eram cruéis. Mas seu Joaquim, que já tinha recebido alta do hospital e agora estava de volta ao sítio sob cuidados de uma enfermeira particular que Gabriel tinha insistido em contratar, apenas sorriu. Deixem falar. O importante é o que a gente está fazendo agora, não o que fizeram no passado. Com a publicidade veio o interesse. Museus começaram a entrar em contato. Famílias que tinham perdido objetos na guerra começaram a mandar e-mails, cartas, mensagens nas redes sociais. Gabriel contratou uma equipe pequena, 2 assistentes de pesquisa e um especialista em proveniência de arte, para ajudar a lidar com o volume de trabalho. Nos meses seguintes, conseguiram devolver 8 objetos. Uma pintura foi para um museu em Lyon, França. Um conjunto de candelabros de prata voltou para uma sinagoga em Praga que tinha sido saqueada. Um relógio de bolso foi devolvido a uma família na Polônia. Cada devolução era uma história, cada história era uma vida tocada. Mas nem tudo eram boas notícias. Começaram a receber ligações estranhas. Alguém oferecendo muito dinheiro para comprar tudo, sem perguntas, sem processo de devolução. Alguém ameaçando processar, alegando que Antoninho tinha roubado de sua família décadas atrás, embora não conseguisse provar. Um advogado agressivo representando um colecionador que estava na lista, exigindo que se retratassem de alegações infundadas ou que ainda nem tinham sido feitas publicamente. Gabriel mantinha a calma, mas Ricardo e Marcelo estavam ficando nervosos. Uma noite, voltando do sítio para Divinópolis, perceberam que estavam sendo seguidos. Um carro preto, vidros escuros, mantendo distância mas sempre ali. Quando pararam num posto de gasolina, o carro passou reto, mas o coração de ambos estava disparado. No dia seguinte, Gabriel organizou uma reunião de emergência. Precisamos acelerar com a lista. Se a gente esperar muito, vão ter tempo de se organizar, de esconder evidências, de criar contranarrativas. Temos que divulgar tudo de uma vez, com toda a força, com todo o respaldo institucional que conseguimos construir. Mas antes, precisavam proteger os documentos originais. Gabriel tinha cópias digitalizadas de tudo, backups em nuvem, cópias físicas com advogados em 3 países diferentes. Os originais foram divididos. Alguns permaneceram no Brasil, em um cofre de banco. Outros foram enviados para instituições na Europa.
A lista específica foi para as mãos de uma organização internacional especializada em crimes de guerra e propriedade roubada. A bomba foi lançada em uma terça-feira de manhã. Coletiva de imprensa simultânea em São Paulo, Paris e Nova York. Gabriel apresentou os achados. Mostrou a lista. Nomeou nomes. Explicou, com toda a documentação, como aquelas pessoas específicas tinham adquirido obras de arte roubadas pelos nazistas, obras que pertenciam a museus, a famílias judias exterminadas, a instituições religiosas destruídas. O impacto foi sísmico. Em 24 horas, 3 dos nomes já tinham emitido declarações negando tudo, ameaçando processos por difamação. Em 48 horas, 2 jornais importantes tinham publicado investigações independentes confirmando pelo menos parte das alegações. Em uma semana, o governo francês tinha aberto uma investigação formal. E então, as ameaças ficaram reais. Gabriel recebeu uma ligação anônima. Uma voz distorcida dizendo que ele deveria parar, deveria voltar para a Itália, deveria esquecer tudo isso se soubesse o que era bom para ele. Ele gravou a ligação, entregou para a polícia. Nada puderam fazer, número não rastreável. Ricardo teve o carro vandalizado. Todas as janelas quebradas, os pneus furados, e uma mensagem pintada no capô: parem enquanto podem. Marcelo foi abordado na rua por 2 homens que disseram, educadamente mas com uma ameaça implícita, que seria uma pena se algo acontecesse com sua família, com sua oficina, com as pessoas que ele amava. Foi Joaquim quem tomou a decisão. Reuniu os 3 no sítio, na mesma varanda onde tudo tinha começado, e disse com uma firmeza que a idade e a doença não tinham conseguido tirar. Antoninho não guardou isso tudo para que ficasse enterrado para sempre. Ele guardou para que, um dia, a verdade viesse à tona. Se a gente parar agora, por causa de medo, por causa de ameaças, então o trabalho dele, meu trabalho de 50 anos, tudo isso não vai ter significado nada. E olha só, se você está acompanhando até aqui, deixa um joinha, compartilha com aqueles amigos que adoram uma história real, porque o que vem agora é a parte que mais me deixou impactado quando fiquei sabendo de tudo isso. E me diz nos comentários, você teria coragem de continuar mesmo com as ameaças? Honestidade total. Decidiram que não iam parar, mas iam ser mais espertos. Contrataram segurança. Nada ostensivo, mas profissionais que sabiam o que faziam. Instalaram câmeras no sítio, na casa de Ricardo, na oficina de Marcelo. Gabriel mudou de hotel 3 vezes em 2 semanas, nunca avisando onde estava com antecedência. E continuaram o trabalho. Mais objetos foram devolvidos. Uma família na Bélgica recebeu um quadro que tinha pertencido aos bisavós, mortos em Auschwitz. Um museu em Amsterdã recuperou uma escultura pequena mas historicamente importante. Cada devolução era documentada, filmada, compartilhada. Não apenas para dar publicidade ao projeto, mas como proteção. Quanto mais público, mais difícil de fazer algo contra eles. 3 meses depois da coletiva de imprensa, um dos nomes da lista se enforcou em sua mansão na Suíça. Deixou uma carta confessando tudo, pedindo perdão, dizendo que não conseguia mais viver com o peso da mentira. A mídia teve um dia de campo. As investigações se intensificaram. Outro dos nomes, o industrial francês que tinha sido ministro, foi formalmente acusado de receptação de bens roubados. Aos 84 anos, enfrentaria julgamento. Sua defesa era que ele não sabia da origem das obras, que tinha comprado de boa fé, mas os documentos de Antoninho provavam o contrário. Provavam que ele tinha sido explicitamente informado e tinha comprado mesmo assim, por um preço muito abaixo do mercado. O mundo da arte estava em choque. Leilões foram cancelados. Coleções inteiras foram auditadas. Museus começaram a rever suas aquisições, com medo de terem, inadvertidamente, obras roubadas. Era uma revolução silenciosa, mas profunda. E no meio de tudo isso, o trabalho continuava. O porão do sítio estava ficando cada vez mais vazio. Cada caixa que saía dali era um pedaço da missão sendo cumprida. Gabriel tinha calculado que levariam pelo menos 5 anos para devolver ou resolver o destino de todos os objetos.
Mas estava progredindo. Foi em uma tarde de abril, quase um ano depois de terem encontrado o porão, que seu Joaquim chamou os três para uma conversa. Estava sentado na cadeira de balanço da varanda, aquela mesma cadeira onde passava horas olhando para as montanhas. Ele estava mais magro, mais frágil, mas os olhos brilhavam. Preciso contar uma última coisa, disse. Uma coisa que nem está nos cadernos de Antoninho, porque ele me pediu para nunca escrever, para apenas lembrar. Os três se aproximaram, sentaram nos degraus da varanda. O sol estava se pondo, pintando tudo de dourado. Antoninho tinha um filho, começou seu Joaquim. Um filho que ele teve antes de vir para o Brasil, lá na Itália. O menino morreu jovem, na guerra, lutando com a resistência. Tinha apenas 19 anos. Gabriel ficou rígido. Meu avô. Você está falando do meu avô? Seu Joaquim balançou a cabeça. Não. Seu avô era o filho mais novo, o que ficou com a mãe de vocês quando Antoninho veio embora. Estou falando de outro filho, mais velho. Um filho que Antoninho teve com outra mulher, antes de se casar. Isso nunca foi documentado em lugar nenhum, disse Gabriel, a voz tensa. Não tem registro disso na família. Porque Antoninho teve vergonha, respondeu o velho. Vergonha de ter abandonado o menino, vergonha de ter deixado a mãe sozinha. Ele só soube que o filho tinha morrido anos depois, quando já estava no Brasil. E guardou isso como um peso, como um segredo, até o fim. Por que está contando isso agora, pai? Perguntou Ricardo. Porque esse filho teve um filho também. O velho olhou fixamente para Gabriel. Um filho que nunca soube quem era o avô verdadeiro, que foi criado achando que era filho de outro homem. E esse filho teve filhos, e os filhos tiveram filhos. E uma dessas pessoas, um desses descendentes diretos do primeiro filho de Antoninho, está viva. Está aqui no Brasil. E tem tanto direito quanto Gabriel a estar envolvida nessa história. Como você sabe disso? Marcelo estava incrédulo. Como você guardou isso por 50 anos? Antoninho me fez jurar, explicou seu Joaquim. Me fez jurar que se alguém da família viesse, da família reconhecida, eu contaria sobre essa outra linha. Ele me deu um nome, um endereço que tinha conseguido anos atrás através de um investigador. Não sei se a pessoa ainda vive lá, se ainda está viva, mas tenho a informação. Gabriel estava pálido. Você está dizendo que eu tenho primos que não sei que existem? Que têm tanto direito a isso quanto eu. Estou dizendo que a verdade é mais complicada do que a gente pensa, respondeu o velho. Sempre é. E se a gente vai fazer isso direito, se vai honrar a memória de Antoninho, então tem que fazer completo. Todas as verdades, não apenas as convenientes. Os três ficaram em silêncio enquanto o sol terminava de se pôr. Era mais um mistério, mais uma complicação em uma história que já estava suficientemente complicada. Mas era também mais uma chance de fazer a coisa certa. Gabriel levou 2 semanas para processar a informação. Depois decidiu que precisava encontrar essa pessoa, esse descendente desconhecido. O endereço que seu Joaquim tinha era de uma cidade pequena em Santa Catarina, Blumenau. Fazia sentido, área de imigração alemã e italiana, muitos descendentes de europeus que vieram fugindo da guerra ou da pobreza. Foi sozinho. Ricardo e Marcelo ficaram cuidando dos negócios em Minas, lidando com as devoluções programadas, com os contatos internacionais. Gabriel pegou um voo para Florianópolis, alugou um carro, dirigiu até Blumenau. O endereço era de uma casa antiga, mas bem cuidada, em um bairro tranquilo. Gabriel ficou do lado de fora por 10 minutos, tentando reunir coragem. Finalmente tocou a campainha. Quem atendeu foi uma mulher de uns 60 anos, cabelo grisalho preso em coque, olhos curiosos. Posso ajudar? Gabriel se apresentou, explicou quem era, por que estava ali. A mulher o olhou com desconfiança, mas o convidou a entrar. Sentaram na sala, onde fotos de família cobriam as paredes. Meu nome é Helena, disse a mulher. Helena Becker. Minha avó se chamava Maria, era italiana, veio para o Brasil nos anos 50.
Sempre soube que tinha um segredo na família, algo que ninguém falava, mas nunca descobriu o que. Gabriel contou tudo. Sobre Antoninho, sobre o filho que ele teve e abandonou, sobre a linha familiar que levava até ela. Mostrou documentos, árvore genealógica que tinha montado, provas. Helena começou a chorar. Não de tristeza, mas de algo mais complexo, uma mistura de alívio e raiva e compreensão. Minha avó sempre dizia que meu avô não era meu avô de verdade. Mas nunca quis contar quem era o pai verdadeiro. Levou isso para o túmulo. Agora você está aqui me dizendo que era esse Antoninho, esse homem que eu nunca ouvi falar. Sim, disse Gabriel. E está aqui porque você tem direito de saber. E porque, se quiser, você faz parte disso tudo que estamos fazendo. Do que exatamente? Helena enxugou as lágrimas. Gabriel explicou sobre o porão, sobre os objetos, sobre o projeto de devolução, sobre a lista. Explicou sobre a fortuna, sobre o fato de que parte dela, tecnicamente, pertencia a ela também. Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse algo que surpreendeu Gabriel. Não quero o dinheiro. Já tenho minha vida, meus filhos estão criados, estou confortável. Mas quero fazer parte da história. Quero ajudar a terminar o que esse bisavô que nunca conheci começou. E assim, o grupo de 4 virou 5. Helena se juntou a eles, trazendo uma perspectiva diferente, uma sensibilidade diferente. Ela era professora de história aposentada, tinha passado a vida ensinando sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, sobre a importância de nunca esquecer. Agora tinha a chance de fazer mais do que ensinar, de realmente fazer a diferença. Foram meses intensos. O projeto ganhou dimensão internacional. A BBC fez um documentário. O New York Times publicou uma série de artigos investigativos sobre a arte roubada e os colecionadores que a compraram. 2 livros foram escritos sobre a história de Antoninho e Joaquim. Mas no meio de toda essa publicidade, o trabalho real continuava. Objeto por objeto, família por família, história por história. Gabriel tinha uma planilha que consultava todas as manhãs. Dos 247 objetos significativos catalogados, 89 já tinham sido devolvidos. Outros 43 estavam em processo de devolução, esperando confirmação de herdeiros ou aprovação de museus. 28 eram objetos cujos donos simplesmente não existiam mais, não havia ninguém para reclamar, e esses iriam para instituições educacionais ou seriam vendidos com os lucros indo para organizações que trabalhavam com vítimas do Holocausto. Os restantes, 87 objetos, ainda estavam sendo pesquisados. Alguns eram quebra-cabeças complexos, outros tinham pistas que levavam a becos sem saída. Mas Gabriel era persistente, obsessivo até. Cada objeto merecia seu tempo, sua atenção, seu esforço. Ricardo tinha largado o escritório de contabilidade. Simplesmente não conseguia mais se concentrar em declarações de imposto e balanços quando tinha aquilo tudo acontecendo. Tornou-se o gerente financeiro do projeto, garantindo que tudo era feito legalmente, que impostos eram pagos quando necessário, que contratos eram justos. Marcelo também tinha mudado. A oficina mecânica agora tinha um sócio que cuidava do dia a dia enquanto ele se dedicava à logística do projeto. Era ele quem organizava o transporte de objetos frágeis, quem lidava com alfândegas, quem garantia que seguros cobriam tudo. E seu Joaquim? Seu Joaquim finalmente descansava. Não no sentido de não fazer nada, mas no sentido de ter paz. O peso que carregou por 50 anos tinha sido dividido, compartilhado, assumido por outros. Ele ainda passava os dias na varanda, mas agora recebia visitas constantes. Jornalistas querendo ouvir a história diretamente dele. Descendentes de famílias que tinham recuperado objetos, vindo agradecer pessoalmente. Estudantes de história fascinados por seu papel único. Foi em uma dessas tardes, 2 anos depois de tudo ter começado, que aconteceu algo que ninguém esperava. Uma mulher chegou ao sítio sem avisar. Tinha uns 70 anos, elegante, com sotaque francês carregado. Pediu para falar com Gabriel.
Estava esperando na varanda quando ele chegou de Divinópolis, onde tinha ido resolver questões legais sobre uma devolução complicada. Meu nome é Isabelle Rousseau, ela se apresentou. E eu vim porque preciso contar uma verdade que guardei por tempo demais. Sentaram, Gabriel intrigado, Ricardo e Marcelo se juntando a eles. Helena estava em Blumenau, mas foi chamada por videochamada. Seu Joaquim, agora com 75 anos e visivelmente mais frágil, sentou na cadeira de balanço para ouvir. Isabelle começou a falar. Sua voz era firme, mas tremia ocasionalmente. Eu conheci Antônio Marcelo de Benedetto em 1968. Eu tinha 23 anos, ele estava velho, doente, mas ainda lúcido. Eu trabalhava em um museu em Paris, na época estava começando a pesquisar arte roubada durante a guerra. Alguém me deu o nome dele, disse que ele tinha informações valiosas. Ela fez uma pausa, aceitou o copo de água que Marcelo ofereceu. Fui até Belo Horizonte visitá-lo. Passei 2 semanas com ele, ouvindo histórias, vendo documentos, entendendo a magnitude do que ele tinha guardado. E ele me pediu algo. Me pediu para guardar um segredo. Que segredo? Gabriel se inclinou para a frente. Isabelle olhou diretamente para ele. Antoninho não guardou apenas objetos roubados de famílias e museus. Ele guardou algo mais. Algo que ele considerava ainda mais importante, ainda mais perigoso. Ele guardou evidências de colaboradores. Franceses que trabalharam ativamente com os nazistas, que entregaram vizinhos judeus, que facilitaram deportações, que roubaram propriedades. Nomes, documentos, provas. O silêncio que caiu sobre a varanda era absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. E onde estão essas evidências? A voz de Ricardo era quase um sussurro. Isabelle respirou fundo. Antoninho as deu para mim. Pediu para eu guardar, porque eram perigosas demais para ficarem aqui no Brasil. Disse que se algo acontecesse com ele, se algo desse errado com o plano dele de esconder os objetos, pelo menos aquelas provas estariam a salvo. Eu guardei por 57 anos. Nunca contei para ninguém. Mas agora, vendo o que vocês estão fazendo, vendo a coragem de todos vocês, eu percebi que não posso mais guardar. Está na hora dessas evidências também virem à luz. Gabriel estava processando. Você está dizendo que tem documentos que poderiam expor colaboradores nazistas franceses? Pessoas que, se ainda estiverem vivas, teriam mais de 90 anos, mas que ainda poderiam ser julgadas? Sim. E não apenas as pessoas, mas suas famílias. Fortunas construídas em cima de traição e roubo. Reputações mantidas através de mentiras. Está tudo documentado. Antoninho era meticuloso. Por que contar agora? Helena perguntou através da tela do celular. Por que não há 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás? Isabelle olhou para suas mãos, depois para o grupo. Porque eu tinha medo. Medo do que aconteceria comigo. Com minha família, se eu divulgasse. Mas principalmente, eu tinha medo de estar errada. E se Antoninho estivesse enganado? E se os documentos não fossem suficientes? E se eu arruinasse vidas de pessoas inocentes? Ela se levantou, caminhou até a beira da varanda, olhando para as montanhas. Mas aí vi vocês. Vi a coletiva de imprensa, li sobre as devoluções, sobre as pessoas que recuperaram pedaços de suas histórias. Vi a coragem de Joaquim, de vocês todos. E percebi que eu era uma covarde. Que estava usando minhas justificativas como desculpa para não fazer o que era certo. Gabriel se aproximou dela. Você guardou porque Antoninho pediu. Isso não é covardia. Ele confiou em você, e você honrou essa confiança. Mas você tem razão, agora é o momento. Onde estão os documentos? Em um cofre em Paris. Na verdade, 3 cofres em 3 bancos diferentes. Antoninho ensinou bem sobre não colocar todos os ovos na mesma cesta. Quanto tempo levaria para trazer tudo? Isabelle sorriu, um sorriso triste mas determinado. Já estão a caminho.
Enviei tudo por correio diplomático antes de vir. Devem chegar aqui no Brasil em 3 dias. Eu não vim pedir permissão. Vim avisar que as comportas estão prestes a se abrir mais ainda. E olha, se você está achando que essa história não para de ter reviravoltas, você está absolutamente certo. Me diz nos comentários até onde você acha que isso vai chegar. Quantas pessoas mais vão ser impactadas? Quantos segredos ainda faltam vir à tona? E não esquece de se inscrever porque a gente está chegando em um ponto que, eu juro, você não vai acreditar. Os 3 dias seguintes foram de preparação frenética. Gabriel mobilizou seus contatos na França, historiadores, jornalistas, autoridades legais. Precisavam estar prontos para quando os documentos chegassem. Não podiam simplesmente jogar nomes para o ar sem verificação adequada, sem contexto histórico, sem entender as implicações. Isabelle ficou no sítio durante esses dias. À noite, sentava com seu Joaquim e conversavam em francês, uma língua que o velho tinha aprendido com Antoninho décadas atrás e que tinha ficado enferrujada mas ainda utilizável. Ela contava histórias sobre Antoninho que nem Joaquim conhecia, momentos que ela tinha testemunhado durante aquelas 2 semanas em 1968. Ele era assombrado, contou Isabelle em uma dessas noites, todos reunidos na sala da casa. Assombrado pelos rostos das pessoas que tinha tentado ajudar e não conseguiu. Ele tinha uma caixa de fotos, fotos de famílias que ele tinha conhecido, que tinham-lhe confiado seus bens mais preciosos esperando sobreviver à guerra. Muitas dessas famílias não sobreviveram. E Antoninho guardava as fotos como testemunhas silenciosas de vidas interrompidas. Onde estão essas fotos? Perguntou Helena. No porão, respondeu seu Joaquim. Em uma caixa vermelha que nunca abri. Ele me disse para não abrir, que era pessoal demais, doloroso demais. Respeitei seu desejo. Gabriel desceu ao porão naquela mesma noite. Encontrou a caixa vermelha, pequena, de metal enferrujado. Trouxe para cima. Todos se reuniram em volta enquanto ele abria, devagar, respeitosamente. Dentro havia dezenas de fotografias. Famílias felizes em momentos mais simples. Um casal jovem no dia do casamento. Crianças brincando em um jardim. Um homem idoso segurando um livro, orgulhoso. E no verso de cada foto, uma anotação de Antoninho. Nome, data, destino quando conhecido. Sarah e Abraham Levy, Paris, 1939. Deportados para Auschwitz em 1942. Não sobreviveram. Família Goldberg, Berlim, 1938. Conseguiram fugir para a Inglaterra. Destino posterior desconhecido. Raquel Corrêa, Viena, 1940. Última vez vista em gueto em 1943. Página após página de vidas, de histórias, de humanidade reduzida a algumas linhas de anotação. Gabriel tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo saiu da sala, incapaz de continuar olhando. Marcelo segurava a mão de Helena através da tela do celular, ambos em silêncio. Isabelle pegou uma das fotos, de uma menina pequena segurando uma boneca. Eu conheci o primo dela. Ele sobreviveu, emigrou para Israel, viveu até os 80. Sempre se perguntou o que tinha acontecido com a priminha. Agora sabemos, ela não sobreviveu. Essas fotos precisam estar no projeto, disse Gabriel, a voz firme apesar das lágrimas. Cada objeto que devolvemos tem uma dessas histórias por trás. Não podemos esquecer disso. Não pode ser apenas sobre arte e dinheiro. É sobre pessoas. Sempre foi sobre pessoas. Os documentos de Isabelle chegaram em uma quinta-feira chuvosa. 3 caixas grandes, seladas, com tantos avisos de frágil e confidencial que o entregador ficou extra cuidadoso. Abriram na sala do sítio, com Isabelle supervisionando, usando luvas, tratando cada papel como a relíquia histórica que era. Eram centenas de páginas. Relatórios datilografados, cartas manuscritas, listas, fotografias, recibos. Tudo meticulosamente organizado por Antoninho em pastas com nomes e datas. Gabriel começou a ler, traduzindo para os outros.
Um relatório detalhava como um oficial da polícia francesa tinha facilitado a prisão de uma família judia inteira, recebendo como pagamento os móveis e objetos de valor da casa. O nome do oficial, o endereço, testemunhas. Antoninho tinha conseguido depoimentos de 3 pessoas diferentes confirmando a história. Outro documento mostrava um empresário que tinha comprado por uma fração do valor real uma joalheria de propriedade de um judeu deportado. O homem tinha construído um império em cima daquela joalheria. Seu neto agora comandava uma das maiores cadeias de joalherias da França. Havia cartas, Deus, havia tantas cartas. Cartas de denúncia, pessoas entregando vizinhos em troca de favores, de dinheiro, de segurança. Cartas de agradecimento, autoridades nazistas agradecendo colaboradores franceses por sua eficiência. Cartas de desespero, famílias implorando para não serem deportadas, oferecendo tudo o que tinham. Gabriel trabalhou por 2 semanas apenas catalogando e digitalizando tudo. Cada documento foi escaneado em alta resolução, cada informação foi verificada com registros históricos quando possível. Era um trabalho de arqueologia histórica, desenterrando verdades que tinham sido enterradas por 3/4 de século. Quando finalmente tinham um entendimento completo do que possuíam, Gabriel organizou outra reunião com os contatos internacionais. Dessa vez incluindo representantes do governo francês, do Memorial de Lachaux em Paris, de organizações de vítimas do Holocausto. A reunião durou 6 horas. Gabriel apresentou os achados, mostrou exemplos sem revelar nomes ainda, explicou a extensão da documentação. A reação foi de choque, mas também de uma determinação fria. Isso precisava ser divulgado, mas precisava ser feito com extremo cuidado para não violar direitos legais, para garantir que as informações eram precisas, para proteger inocentes que poderiam ser filhos ou netos de colaboradores sem saber da verdade. Foi decidido que a divulgação seria feita em parceria com o Memorial de Lachaux e o governo francês. Haveria uma comissão de historiadores para verificar cada alegação. Haveria um processo legal estabelecido para que famílias pudessem contestar informações se achassem que estavam incorretas. E haveria, mais importante, um esforço para educar, não apenas punir. O processo levaria meses, talvez anos. Mas tinha começado. Enquanto isso, a vida no sítio tinha encontrado um novo normal. Seu Joaquim estava cada vez mais fraco, mas também mais em paz. Recebia visita constante de pessoas cujas vidas tinham sido tocadas pelo projeto. Um homem que tinha recuperado um relógio que pertenceu ao seu avô trazia seu filho para conhecer o velho guardião. Uma mulher que tinha recebido de volta joias da família fazia questão de trazer bolos caseiros toda semana. Ricardo tinha se casado novamente. Sua nova esposa, Fernanda, era historiadora e tinha se juntado ao projeto, ajudando Gabriel com a pesquisa. Marcelo também tinha encontrado alguém, uma fotógrafa que documentava cada devolução, cada momento importante. Helena ia e voltava entre Blumenau e o sítio, se tornando uma presença constante e querida. Ela tinha uma sabedoria prática que complementava o conhecimento acadêmico de Gabriel, a habilidade financeira de Ricardo e a praticidade de Marcelo. Era ela quem frequentemente mediava quando as tensões surgiam, quando o cansaço batia, quando as discordâncias sobre como proceder ameaçavam dividir o grupo. Isabelle também ficou. Simplesmente não voltou para Paris. Alugou uma casa pequena em Divinópolis e se tornou parte integral da equipe. Sua experiência de décadas trabalhando com museus e instituições culturais era invaluável. E mais do que isso, ela tinha se tornado amiga íntima de seu Joaquim, os dois compartilhando uma conexão única como guardiões de segredos por tanto tempo. Foi em uma manhã de setembro, 3 anos depois de tudo ter começado, que seu Joaquim acordou e simplesmente soube. Soube do jeito que pessoas velhas às vezes sabem, com aquela certeza tranquila que vem de décadas de vida. Chamou os filhos, chamou Gabriel, Helena, Isabelle. Pediu que todos se reunissem na varanda. O sol estava nascendo, pintando as montanhas com tons de rosa e laranja. O ar estava fresco, limpo, com aquele cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior. Joaquim estava na cadeira de balanço, enrolado em um cobertor apesar do clima não estar frio. Ele estava sorrindo. Quero agradecer,
começou, a voz fraca mais clara. Agradecer por terem terminado o que eu não consegui. Por terem tido a coragem que eu não tive. Por terem transformado 50 anos de silêncio em algo bom, algo que importa. Pai, começou Ricardo, mas Joaquim levantou a mão, pedindo silêncio. Deixe eu terminar. Não tenho muito mais tempo e preciso dizer isso. Passei a vida inteira guardando segredos de outras pessoas. Guardei tão bem que esqueci de viver minha própria vida completamente. Olhou para Ricardo e Marcelo. Não fui o pai que vocês mereciam. Estava sempre distante, sempre preocupado, sempre com a cabeça no porão, nos objetos, na missão. Me perdoem por isso. Pai, nós que precisamos de perdão, Marcelo tinha lágrimas escorrendo. Nós te abandonamos. Te deixamos naquela casa de repouso como se você não importasse. E foi a melhor coisa que podiam ter feito, respondeu Joaquim, surpreendendo a todos. Se não tivessem me tirado daqui, se eu tivesse morrido sozinho no sítio, tudo isso teria se perdido. O porão teria sido descoberto por estranhos, ou pior, nunca teria sido descoberto. Vocês foram o catalisador que precisava acontecer. Foi doloroso, foi errado na época, mas levou ao certo no final. Gabriel se aproximou, ajoelhou ao lado da cadeira. Senhor Joaquim, o senhor fez algo extraordinário. Guardou não apenas objetos, mas histórias, dignidade, verdade. Quantas pessoas podem dizer que dedicaram 50 anos para fazer a coisa certa mesmo sem reconhecimento, sem recompensa? A recompensa está aqui, Joaquim apontou para o grupo reunido. Está em cada objeto que voltou para casa. Está em cada lágrima de alegria de alguém recuperando um pedaço de sua história. Está em vocês, continuando o trabalho. Essa é toda a recompensa que eu sempre quis. Helena, através da tela do celular, porque tinha ficado em Blumenau cuidando da mãe doente, estava chorando. Obrigada, disse, simplesmente. Obrigada por me dar a chance de conhecer essa história, de fazer parte disso. Isabelle segurou a mão de Joaquim. Antônio escolheu bem quando escolheu você. Ele teria orgulho. Joaquim balançou a cadeira devagar, olhando para as montanhas uma última vez. Tem mais uma caixa, disse. Uma caixa que nunca mostrei para ninguém. Está enterrada debaixo do terceiro degrau da escada do porão. Cavem fundo. Lá dentro tem, e ele hesitou, como se procurando as palavras certas. Tem o coração de tudo isso. O que você quer dizer, pai? Ricardo estava alarmado. Encontrem, e vão entender. Joaquim fechou os olhos, ainda sorrindo. Estou cansado agora. Vou dormir um pouco. E dormiu. E não acordou mais. O funeral foi simples, como ele teria querido. Mas não foi pequeno. Vieram pessoas de 3 continentes. Vieram descendentes de famílias que tinham recuperado objetos. Vieram historiadores, jornalistas, representantes de instituições. Vieram pessoas que nunca tinham conhecido Joaquim pessoalmente, mas que tinham sido tocadas pela história dele. Gabriel fez o elogio, em português e italiano. Falou sobre um jovem de 22 anos que aceitou uma missão impossível e a cumpriu até o último dia de vida. Falou sobre sacrifício, sobre integridade, sobre o tipo de heroísmo silencioso que o mundo raramente reconhece, mas que mantém a civilização funcionando. Depois do funeral, depois que todos foram embora, os 5, Ricardo, Marcelo, Gabriel, Helena que tinha voltado correndo, e Isabelle, foram ao porão. O terceiro degrau. Começaram a cavar com cuidado, removendo a terra compactada por décadas. Lá estava. Uma caixa de metal, menor que as outras, selada com cera. Trouxeram para cima, para a luz do dia. Sentaram todos na varanda, no mesmo lugar onde Joaquim tinha passado suas últimas horas. Gabriel abriu. Dentro tinha um caderno, diferente dos outros de Antoninho. De Israel para as vítimas do Holocausto, concedeu a Joaquim Ferreira da Silva o título póstumo de Justo entre as Nações, honraria dada a não-judeus que arriscaram suas vidas para salvar judeus durante o Holocausto.
Embora Joaquim não tivesse salvado vidas diretamente, o comitê decidiu que seu sacrifício de 50 anos, sua dedicação inabalável em preservar dignidade e memória, merecia reconhecimento. Ricardo e Marcelo receberam a honraria em nome do pai. E quando Ricardo segurou a medalha, olhou para o irmão e sussurrou: "Dele sempre soube que não éramos maus filhos. Apenas filhos que precisavam encontrar seu próprio caminho." E Marcelo respondeu: "E ele nos amou o suficiente para nos guiar, mesmo quando pensávamos que estávamos sozinhos." A história do velho do sítio que guardou uma fortuna por 50 anos continua sendo contada. Em livros, documentários, artigos, aulas. Mas para aqueles que viveram, para aqueles que foram transformados por ela, nunca foi sobre a fortuna. Foi sobre um homem que entendeu que a maior riqueza que podemos deixar não é o que acumulamos, mas o que preservamos para os outros. Foi sobre como o amor às vezes precisa ser duro para ser verdadeiro. E foi sobre como nunca é tarde demais para encontrar propósito, para fazer a coisa certa, para honrar aqueles que vieram antes de nós. O sítio em Minas ainda está lá. As montanhas ainda se erguem no horizonte. A cadeira de balanço ainda está na varanda, preservada como estava. E se você visitar em uma manhã clara, quando o sol nasce tingindo tudo de dourado, quase pode ver um velho sentado ali, sorrindo, finalmente em paz, sabendo que sua missão, a missão que definiu sua vida inteira, foi não apenas cumprida, mas transformada em algo ainda maior do que ele jamais imaginou. E essa é a história real de como dois filhos que pensaram ter abandonado o pai descobriram que ele nunca os abandonou. Que ele os amou tanto que transformou até sua morte em um presente. Um presente de propósito, de redenção, e de uma fortuna que nunca foi sobre dinheiro, mas sempre, sempre, sobre o que realmente importa. Fim. E aí, o que você achou dessa jornada? Foi uma história que mexeu com você? Deixa nos comentários qual foi a parte que mais te impactou. E se você ficou até o final, muito obrigado por ter passado esse tempo comigo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, e compartilha com aquelas pessoas que você sabe que vão amar essa história tanto quanto você. Até a próxima, e lembra, às vezes as maiores fortunas não são as que guardamos para nós, mas as que preservamos para os outros.